Eu estava desenvolvendo aqui alguns textos, algumas leituras, na verdade, sobre o texto do Melassos, né? Depois da finitude ou after finitude, dependendo da tradução, né? No qual ele, através de um realismo especulativo, vai fazer uma crítica, né, digamos assim, tanto ao modo da perspectiva transcendental kantiana, assim como referente a outros moldes que tentam superar, de certa forma, a uma perspectiva da filosofia do âmbito transcendental kantiano, que, de certa maneira, tentam se pautar em determinadas vertentes enumeradas ou elaboradas como vertentes pós-modernas, entre aspas, né? Aí, a partir disso, né, terminei me deparando, né, com alguns escritos do Slavoj Žižek, no qual ele vai citar algumas questões sobre o Melassos, né? Mas aqui nesse vídeo não vai ser um vídeo sobre o Melassos, o vídeo sobre o Melassos vai sair posteriormente. É um vídeo sobre uma reflexão que o Slavoj Žižek traz no livro Em Menos Que Nada, né, sobre Derrida, Foucault, Descartes. E o título desse texto é O Cogito na História da Loucura. E nesse sentido, o Žižek vai nos trazer uma grande reflexão sobre o que, de certa forma, me levou a fazer essa releitura da obra do próprio Melassos. Tem a ver com essa questão, mas não vai se relacionar necessariamente com a questão do realismo especulativo. Posteriormente faremos vídeos sobre isso. Mas aqui existe uma dimensão, né, dessa pretensão da razão, né, que de certa forma se estabelece por determinados parâmetros, em detrimento da noção de loucura, né, e a partir principalmente da discordância elaborada pelo Žižek aqui em Menos Que Nada, que vão se confrontar, né, a partir da própria leitura que o Derrida faz, de certa forma, das entrelinhas Foucaultianas, e o Foucault, de certa maneira, responde, né, ao Derrida, de certa forma, enumerando ou reduzindo, né, a interpretações textuais, né, no qual o Derrida, de certa forma, é um gramatólogo, né, no seu livro Gramatologia, de certa forma, ele tenta prover, de certa maneira, não só nesse livro, mas em todas as suas obras, né, existe um entrelaçar sobre essa questão da própria desconstrução da gramática, enquanto determinadas concepções, não só semiológicas, mas que se fazem internas ao texto, né? E as análises, digamos assim, filosóficas se permeiam por essas textualidades, né? E o Derrida, de certa maneira, ele sempre entende que há uma referenciação, e aqui já a partir da abordagem do Žižek, né, uma referenciação sempre conceitual, filosófica, a partir dessas investigações, digamos assim, gramatológicas, né, digamos assim, entre aspas. Né. O Foucault, né, vai fazer uma crítica diante do diagnóstico que o próprio Zizek coloca aqui nesse livro Em Menos Que Nada, nesse confronto entre ambos, a partir de uma pressuposta historicidade Foucaultiana que se baseia, de certa maneira, em alguns aspectos genealógicos, e aqui eu acho que o Zizek, nesse trecho, ele deixa isso um pouco de lado, considerando essa suposta historicidade Foucaultiana como é uma historicidade no sentido comum, eu tenho essa impressão, posso estar equivocado, né? Apesar dele saber que não é essa historicidade no sentido comum, mas o âmbito do conflito pelo qual se dá essa questão, né, das críticas de Foucault a Derrida, né, e posturas divergentes nesse sentido entre Derrida e Foucault, se dão justamente diante da questão de que Foucault entende que, de certa maneira, não podemos ficar reduzidos a uma gramática, né? E aí, de certa forma, existe uma questão de um discurso que perpassa toda a concepção Foucaultiana, né? Em vários âmbitos, mas sim, principalmente na questão do domínio dos discursos, do âmbito dos discursos, do que está por trás, né, desses discursos, dessas gramáticas, né? Uma das críticas que o Foucault faz ao Derrida é justamente a concepção dessa interpretação do texto, a redução ao texto, né? E o Zizek interpreta que isso não faz jus, de certa maneira, a uma crítica ao próprio Derrida, que o próprio Derrida, de certa maneira, estaria muito mais próximo dessa investigação
fundamental de uma pretensa, digamos, referência filosófica fundamental, justamente por estar encerrado nela, né? E o Foucault com essa pretensão, digamos assim, de se colocar para além da filosofia. O próprio, inclusive, tinha uma postura de não se considerar como filósofo, pois ele interpretava, né? Não sei qual era a concepção de filosofia que Foucault tinha exatamente, né, mas ele interpretava que reduzir-se à filosofia seria, de certa forma, um aprisionamento, e diante de certos aspectos ele tem razão, mas não podemos reduzir a filosofia a isso, na minha interpretação, né? Então, o próprio Foucault entendia que, de certa forma, o Derrida estava preso nessa, digamos, semiologia filosófica, né? E ele, de certa forma, é o que vai permear a crítica do Foucault ao Derrida, né? E o que o Zizek vai explorar para, de certa forma, fazer esse comparativo aqui entre razão e loucura, né? E aqui tem alguns trechos que são importantes, né, para poder a gente ilustrar essa questão, né, de como, por exemplo, o Zizek faz esse comparativo, remetendo a Descartes. Por exemplo, vamos ler esse trecho aqui. Com Descartes, no entanto, a loucura é excluída em todas as suas variantes, passa a ocupar uma posição que antes era reservada à lepra. Deixou de ser um fenômeno a ser interpretado. Seu significado não era mais buscado e transformou-se em simples doença. Aqui o Zizek, anteriormente, ele está falando sobre uma questão, né, sobre a investigação, sobre a ótica Foucaultiana e a investigação sobre a questão da loucura, né, e aí ele se apropria do Foucault, afirmando que em determinados momentos a loucura era vista, a gênese, a genealogia que Foucault faz acerca da história da loucura, né, ela era interpretada como um ímpeto em certos aspectos de uma determinada sabedoria, apesar de às vezes ser rejeitada também em determinado contexto. E aqui ele se refere justamente ao período anterior a Descartes, né? No qual é a mudança fundamental da concepção de loucura, né? Que acontece na passagem da Renascença para a era da razão clássica, né? Supostamente a era moderna, né? Vai passar por Cervantes, Shakespeare, Erasmo, né? E aí ele cita Descartes. Já com Descartes, a loucura é excluída, né, em todas as suas variantes, passa a ocupar uma posição que antes era reservada à lepra. Deixou de ser um fenômeno a ser interpretado. Seu significado não era mais buscado e transformou-se em simples doença, que deveria ser tratada segundo as leis determinadas por uma medicina ou uma ciência, um aspecto de esterilização. Já assegura de si que não poderia ser louca. E aqui ele cita, né, mais uma vez, Foucault. Na História da Loucura, Foucault dedicou 3 ou 4 páginas à passagem das meditações em que Descartes chega ao cogito ergo sum, buscando o fundamento absolutamente infalível do conhecimento. Descartes analisa as principais formas de engano, os enganos dos sentidos e a percepção sensorial, as ilusões da loucura, os sonhos. O que é que o Zizek vai chegar a partir dessa elaboração que ele faz aqui, trazendo Foucault, esse comparativo de Foucault com Derrida e Descartes, né? Ele afirma que a própria pretensão cartesiana, e aqui de certa forma eu discordo um pouco dele, porque ele desconsidera algumas questões acerca de Descartes, e o próprio Foucault também parece desconsiderar, ou não considera que é relevante, porque por muitas vezes quando se afirma que Derrida se desapega de todas as suas certezas, e a única certeza é o cogito, isso não é totalmente verdade, porque pressupõe, lá na questão da própria estruturação do pensamento cartesiano, algumas enumerações de elaborações, inclusive concernentes à cultura da sua época, que o Descartes assume que não é possível descartar, né, em determinados sentidos. Então, posto essa enumeração, e eu já mencionei isso em algum vídeo aqui, né, e eu acho que eu esqueci de colocar essa listinha que é feita pelo próprio Descartes, ele coloca essas questões que não podem ser colocadas de lado, com exceção, né, desse raciocínio, né, da questão do cogito ergo sum. Ele chega, apesar dessas enumerações, que não podem ser postas de lado, nessa certeza indubitável, né, digamos assim, se desapegando de tudo aquilo para além dessa lista que ele enumera, né? Uma delas é justamente a questão da perspectiva religiosa do seu tempo, né, predominante do seu tempo, né? E aqui o Zizek parece ignorar ou parece não considerar importante, assim como as discussões entre o próprio Foucault e o próprio Derrida. Diante da ótica do Zizek aqui, menos que nada, deixando claro isso, né? Pode ser que façam isso de uma maneira mais contundente, mais aprofundada em suas próprias obras, mas isso aqui é um comentário do Zizek a Foucault e a Derrida e a Descartes, né? Mas me parece que isso é deixado de lado, ou eles não consideram relevante, né? Não considero que isso seja relevante,
trabalham isso por uma questão de uma outra ótica, né? Mas o que importa aqui para mim, o que eu acho interessante, é justamente por conta, o motivo que me levou a fazer o vídeo sobre o Melassos, que eu vou fazer posteriormente, é justamente a questão da verdade, né? Me perguntaram aí num dos nossos grupos no WhatsApp do Gap Filosófico sobre como eu concebia a questão da verdade e como eu poderia, de certa forma, me valer da razão. Não foi exatamente essa pergunta, mas eu estou interpretando, tá? Para poder, de certa forma, diagnosticar o que é verdade. E aí denota-se o problema da razão. E é o que o Zizek vai demonstrar aqui, associando, digamos, esse discurso do método cartesiano, né? Digamos, a um não desapego da própria loucura, mas como um movimento que, de certa forma, coloca em movimento extremo, né, pelo menos enquanto simulação, né, a própria pretensão da loucura filosófica, né, que é desapegar de todas as certezas, de chegar a uma dúvida metódica extrema, né, primeva, digamos assim, apesar de desconsiderar essas questões que eu acabei de enumerar, né, seria, digamos assim, a própria expressividade da loucura, mesmo que simulada. Isso é o que o Zizek coloca, né? E aí ele dá alguns exemplos posteriormente dessa questão, né? Aí Foucault, ele fala sobre Foucault fazendo objeção a Descartes, né? A própria objeção de Foucault é que Descartes não confronta realmente a loucura, mas sim evita pensar nela. Ele exclui a loucura do domínio da razão, né? Enquanto o Zizek interpreta que, na verdade, é uma exasperação da loucura. Na era clássica, portanto, a razão é baseada na exclusão da loucura. A própria existência da categoria loucura é historicamente determinada, junto de seu oposto, a razão, ou seja, ela é determinada pelas relações de poder. A loucura, no sentido moderno, não é exatamente um fenômeno que podemos observar, mas sim um construto discursivo que surge em determinado momento histórico junto com seu duplo, a razão no sentido moderno, diagnóstico Foucaultiano, né? Em sua leitura da história da loucura, e aí vem Derrida, né? Derrida dedica-se a essas 4 páginas sobre Descartes, que para ele fornece a chave para o livro inteiro. Diferentemente do Foucault, o Derrida vai interpretar isso em outra ótica, e parece que o Zizek vai concordar com o Derrida nesse sentido, né? E aí ele fala, por meio de uma análise minuciosa, tenta demonstrar que, longe de excluir a loucura, Descartes a leva ao extremo, exatamente o que eu tinha enumerado anteriormente, né? A dúvida universal, quando suspeito que o mundo todo é uma ilusão, é a maior loucura imaginável. Dessa dúvida universal surge o cogito. Mesmo que tudo seja uma ilusão, ainda posso ter certeza de que penso. A loucura, portanto, não é excluída pelo cogito. Não que o cogito não seja louco. O cogito é verdadeiro, mesmo que eu seja totalmente louco. A dúvida extrema, hipótese da loucura universal, não é exterior à filosofia, mas estritamente interior a ela. E aqui vem um ponto de divergência, né? Justamente a questão da genealogia Foucaultiana, que tem inspiração nietzschiana, de entender que, de certa forma, a gênese da loucura tem a ver com uma determinada confrontação de forças e discursos, e o Derrida, diferentemente, entendendo que, na verdade, a loucura ela está permeada nas próprias pretensões filosóficas, ou seja, existe um internalismo filosófico e um externalismo filosófico. Foucault se defrontando com essa questão, digamos, de uma pretensão de um diagnóstico do Derrida, né, interno às próprias pretensões, aos próprios escritos filosóficos, né, que se elaboram por suas próprias, digamos, possibilidades de alcances ou impossibilidades, né, e Foucault afirmando que, na verdade, existe uma externalidade que impulsiona o movimento filosófico, né, diante desse conflito de apropriações de poderes, digamos assim, né. E aí segue o Zizek. É claro, depois Descartes domestica esse excesso radical com sua imagem do homem como substância pensante dominada pela razão. Ele constrói uma filosofia que é sem dúvida historicamente condicionada. Mas o próprio excesso, a hipérbole da loucura universal, não é histórica. É o momento excessivo que fundamenta a filosofia em todas as suas formas históricas. A loucura, portanto, não é excluída pela filosofia. É interna a esta. Obviamente, toda a filosofia tenta controlar esse excesso, tenta reprimi-lo. Ao reprimi-lo, reprime seu próprio fundamento mais interno. A filosofia talvez seja essa segurança tomada, o mais próximo da loucura, contra a angústia de ser louco. E aí é que se dá o conflito, né? Foucault não vai compreender dessa forma. Não existe uma internalidade que movimenta a gênese ou o diagnóstico genealógico da loucura, e tanto quanto, assim como da própria filosofia, né? Foucault vai discordar dessa questão. Já o Derrida vai dizer que isso é um movimento propriamente filosófico, que é interno à própria filosofia, que é
interna própria textualidade e a própria construção textual da própria filosofia, de um modo geral, né, em Descartes e em outros momentos. E aí, mais uma vez, a resposta do Foucault, né? Primeiro tenta provar por uma leitura minuciosa de Descartes que a loucura que ele evoca não apresenta o mesmo estado de ilusões sensoriais e sonhos. Quando sofre ilusões sensoriais da percepção ou sonho, continua normal e racional. E aqui o Foucault, de certa forma, ele já comete uma certa pecaminosidade, porque, de certa maneira, ele está considerando o próprio parâmetro de racionalidade como parâmetro, por mais que ele faça um diagnóstico do que é loucura, né, mas ele concebe essa suposta racionalidade como referência para uma gênese genealógica em uma determinada perspectiva, por mais que ele não tome isso como parâmetro, mas ele considera em determinadas questões, como é numerado aqui pelo Zizek, eu creio que seja isso mesmo, né? Só me engano com respeito ao que vejo. Na loucura, ao contrário, já não sou mais normal, perco minha razão. Portanto, a loucura tem de ser excluída para que eu seja um sujeito racional. A recusa de Derrida de excluir a loucura da filosofia atesta que ele continua sendo um filósofo incapaz de pensar o exterior da filosofia, incapaz de pensar que a própria filosofia é determinada por algo que lhe escapa. A propósito da hipótese da dúvida universal e do gênio maligno, não estamos lidando com a verdadeira loucura, mas com um sujeito racional que finge ser louco, que realiza um experimento mental e nunca perde o controle sobre ele. Por fim, na última página de sua resposta, Foucault tenta identificar a verdadeira diferença entre ele e Derrida. Ataca sem nomear a prática de desconstrução e da análise textual para a qual não há nada de fora do texto, de modo que ficamos presos a um processo interminável de interpretação. Foucault, ao contrário, não pratica análise textual, mas analisa discursos, ou dispositivos, formações em que textos e declarações são interligados como mecanismos extratextuais de poder e controle. Não precisamos de uma análise textual mais profunda, mas sim da análise do modo como as práticas discursivas são combinadas com as práticas de poder e de dominação. Mas essa rejeição de Derrida se sustenta, fala Zizek. Voltemos ao debate, dessa vez tomando Derrida como ponto de partida. Como Derrida deixou claro em seu ensaio sobre a história da loucura de Foucault, a loucura está inscrita na história do cogito em dois níveis. Primeiro, ao longo de toda a filosofia da subjetividade, Descartes, a Nietzsche e Husserl, passando por Kant, Schelling e Hegel. O cogito está relacionado com seu duplo sombrio, o fármaco, que é a loucura. Segundo, a loucura está escrita na própria pré-história do cosmos, como parte de sua gênese transcendental. E aqui a citação ao texto do Derrida, né, que eu vou ler para poder concluir aqui esse raciocínio. Derrida não deixa dúvida de que o cogito escapa da loucura, porque em seu instante, em sua instância própria, o ato do cogito vale mesmo se sou louco, mesmo se meu pensamento é louco do começo ao fim. Descartes jamais aprisiona a loucura, nem na etapa da dúvida natural, nem na etapa da dúvida metafísica. Que eu seja ou não louco, cogito sum. Mesmo se a totalidade do mundo não existe, mesmo se eu não sentindo evadiu a totalidade do mundo, inclusive o conteúdo do meu pensamento, eu penso, eu sou enquanto penso. Derrida não deixa dúvida de que, diz Zizek, a partir do momento que ele atinge essa ponta, Descartes procura se tranquilizar. Ou seja, trocando em miúdos aqui, posteriormente, né, do próprio Zizek vai chegar no Malebranche. Vai passar por uma elaboração, inclusive, acerca do próprio Hegel e da própria pretensão do Hegel, de certa forma, de criar um saber absoluto, né? E para Hegel não seria criação, mas uma determinada correspondência de totalidade, né? De uma abstração do real. Né? Mas, de certa maneira, o que o Derrida tenta colocar em contraposição ao Foucault é que não existiria, ou mesmo que exista, mas existe um movimento próprio, né, dessa própria textualidade filosófica, né, que de certa forma não se dirigiria para uma externalidade e consiste numa interpretação da própria construção da ideia de subjetividade filosófica que perpassa toda a história da filosofia a partir do próprio confronto ou constituição textual. Né? Dentro desse sentido, não se trataria apenas só de examinar as questões no que concernem ao conjunto de forças que elaboram, que se denotam por uma predominância de uma determinada tendência acerca da filosofia, né? Mas sim fazer uma investigação mais acurada acerca da própria constituição textual desses modos filosóficos. E aí, mais uma citação, né, do Zizek. Derrida não deixa dúvida de que, a partir do momento em que ele atinge essa ponta, Descartes procura se tranquilizar, se referindo a Descartes sobre a questão do cogito, né, e sobre a questão
do problema da razão e o problema do conhecimento e o problema da verdade, né, que de certa forma foi o motivo, né, da constituição desse vídeo aqui e do vídeo do Melassos, né, que veio posteriormente trazendo a questão da razão especulativa, né. Enfim, garantir o próprio código em Deus, identificar o ato do código como o ato de uma razão razoável. Esse recolhimento acontece desde o momento em que ele se desprende da loucura, determinando a luz natural por uma série de princípios e axiomas. O termo luz é crucial para avaliar a distância entre Descartes e o idealismo alemão, no qual, precisamente, o núcleo do sujeito não é mais a luz, mas o abismo da escuridão. E aqui, de certa forma, parece que, em certo sentido, o Foucault, quando compreende esse conjunto de forças que se colocam para uma certa externalidade da filosofia, ele concorda com o que o Derrida, de certa forma, está colocando aqui, mas ele parece não compreender com o que o Derrida coloca, né? Existe sempre algo, e isso também está composto no próprio gênio maligno do Descartes, que assume que existe algo na razão que escapa à própria razão, né? Que, em certo sentido, existe digamos, um direcionamento que impulsiona a filosofia ou a razão, uma própria loucura que constitui a própria razão em determinados aspectos, inclusive enquanto sua própria pretensão. Né? Parece que há uma incompreensão nesse sentido aqui, só que o Derrida compreende que isso é interno, é um movimento interno, e o Foucault entende que isso é proveniente de um conjunto de forças, né? E aí ele segue citando aqui, né, mais uma vez Derrida. Um ato que separa no código, por um lado, a hipérbole da qual digo que não pode deixar de se aprisionar em uma estrutura histórica de fato e determinada, porque ela é projeto de exceder toda a totalidade finita e determinada. E por outro lado, o que na filosofia de Descartes, ou também naquela que sustenta o código agostiniano ou o código russeliano, pertence a uma estrutura histórica de fato. Nesse ponto, quando Derrida afirma que a historicidade própria, a filosofia tem seu lugar e se constitui nessa passagem, nesse diálogo entre a hipérbole e a estrutura finita, na diferença entre história e historicidade, ele talvez tenha sido insuficiente demais. Essa tensão pode parecer muito lacaniana, e aqui o Zizek vai coroar, né, a sua própria reflexão entre uma questão, né, um diagnóstico lacaniano do que seria uma tensão entre o real e o excesso hiperbólico. E a sua simbolização sempre fracassada, em última análise, ele coloca essa questão, né? E aqui eu acho que é o coroamento da questão, da conclusão que o Zizek faz, é que diante das próprias pretensões da razão, seja do Derrida enquanto crítica à ideia ou logos, seja do próprio Foucault, referente à ideia da crítica enquanto logos, também através de uma genealogia, e o Derrida enquanto uma historicidade no sentido no sentido de Derrida, né? Derridariano, não sei, seja lá como queira chamar, né? De uma historicidade própria da filosofia, né? Mas parece que há uma determinada lacuna, tanto no Foucault, tanto no Derrida, que de certa forma os dizem que vai diagnosticar isso como de certa forma como um grande outro, e aí toda uma pompa lacaniana que faz esse diagnóstico, inclusive circunscreve as próprias pretensões hegelianas nesse sentido aqui. E aí você pode discordar dos Zizek ou não, mas eu acho interessante essa reflexão que ele faz, né? Ele diz ainda, cadê? Tal abordagem passa longe da loucura, que não é puro excesso da noite no mundo, mas a loucura da passagem ao simbólico em si da imposição de uma ordem simbólica ao caos do real. Se a loucura é constitutiva, então todo sistema de significado é minimamente paranoico, louco. Isso ele atribui também a Hegel. Recordemos mais uma vez do slogan de Brecht. E aí ele faz uma referência a Bertolt Brecht. Abre aspas. O que é o assalto a um banco se comparado à fundação de um novo banco? Fecha aspas. Aí reside a lição do filme Uma História Real, de David Lynch. O que é a perversidade patética e nada razoável de figuras como Bob Peru em Coração Selvagem ou Frank em Veludo Azul, quando comparada à decisão de cruzar a planície central dos Estados Unidos em um cortador de grama para visitar um parente moribundo. Comparados a este ato, os acessos de fúria de Frank e Bob não passam de um teatro impotente de velhos e serenos conservadores. E aí ele segue, da mesma forma diríamos, o que é a simples loucura causada pela perda da razão quando comparada à loucura da própria razão? Né? Esse é o clímax do texto de Zizek aqui para mim. Né? Esse passa propriamente hegeliano, e é por isso que Hegel, filósofo que tem toda a maneira mais radical de pensar o abismo da loucura no núcleo da subjetividade. Também é o filósofo que trouxe para o seu clímax louco o sistema filosófico como totalidade de significado. Por esse motivo e por razões muito boas, Hegel apresenta do ponto de vista do senso comum um momento em que a filosofia enlouquece, explode uma pretensão ao saber absoluto. Então, para concluir o vídeo aqui, que eu acho que já está ficando muito longo, né, de certa maneira, essas delimitações e a pergunta pela verdade, né,
e aí eu tenho uma tendência de conceber a verdade, né, determinadas verdades, já a verdade científica, a verdade nas mais diferentes expressividades, mas a verdade enquanto concepção ontológica primeira, né, ela parte de uma determinada concordância, ela parte de uma determinada concordância, seja consciente ou inconsciente, e aí o Zizek também nesse texto coloca a própria questão da psicanálise, né, como problemática, aí eu estou me utilizando disso aqui, seria até uma contradição, né, mas como proveniente de determinados discursos que são perpassados por uma contraposição à razão, mas que pretendem nomear a própria razão e a própria loucura, né, como constituídos de um determinado discurso, mesmo que seja um discurso antagônico. Ou seja, a razão humana enquanto criação, digamos assim, ou então como eu posso interpretar a razão como algo inato, né, como dotada de determinadas características primeiras, como Kit Kant, né, mas que de certa forma escanteia algo que pode ser equiparável ao próprio gênio maligno Descartes em determinado sentido, né? Que seria excluir aquilo que pode me enganar, aquilo que pode me desviar da razão, que seria algo proveniente da própria loucura. Mas se há esse algo desconhecido que é constituído a partir da minha própria razão, não seria loucura achar que a partir da razão eu posso excluir a loucura da minha razão, né? A própria loucura seria, de certa maneira, conceber isso nesses termos. Né? Seria a exasperação da própria loucura, enquanto código cartesiano, enquanto saber absoluto hegeliano, enquanto, digamos, condição de possibilidade kantiana. Essa é a conclusão, de certa maneira, que o Zizek tenta trazer. Então, era mais ou menos isso, e isso reverbera na questão da fundamentação ontológica enquanto verdade, né, enquanto, digamos, como diria Aristóteles, né, enquanto causas primeiras, digamos assim, né. Não creio que seja, na minha interpretação, possível conceber determinadas causas primeiras, mas podemos conceber verdades em determinados aspectos dentro da própria epistemologia científica, que trabalha com recortes de realidades, e é necessário que se faça isso. Isso é um problema que se dá, inclusive, dentro da própria filosofia da biologia, né, através de determinados métodos, filosofia da biologia, filosofia da física, filosofia na própria física, na própria epistemologia da matemática, né, de um modo geral. Mas, enfim, é a dimensão desses recortes, né, e qual é a possibilidade desses conhecimentos, de certa forma, trabalharem fundamentalmente com a noção de verdade em que perspectiva. Mas essa é questão para outro vídeo. Então, foi mais ou menos essa problemática que eu quis trazer hoje. Posteriormente, acho que na próxima semana só vai sair o vídeo do Melassos, né, trazendo essa questão da concepção, né, dar uma crítica ao correlacionismo, né, uma elaboração, né, aos limites da razão especulativa, digamos assim, né, a grosso modo. E aí, dê o like no seu vídeo, deixa o comentário, né, se puder ajudar o canal, as informações seguem na descrição, assim como o nosso Pix e o nosso Apoia-se, né, e aí tira suas dúvidas, se quiser adentrar nos nossos grupos de estudos, né, seguem também na descrição, né, e até o próximo vídeo. Obrigado e até a próxima.